Vou te apresentar então, Érica. Tá bom, Para vamos quem está lá. chegando agora e não é de Salvador ou ainda não conhece a Érica Mariana, psicóloga, educadora perinatal e doula, mãe de Guilherme e Miguel, de 11 e 8 anos, fundadora do Espaço de Maternagem. Depois de se tornar mãe com o objetivo de ajudar outras mães no seu processo de maternar, né, que ela fundou o espaço, é empreendedora, feminista e criativa, produz slings e outras peças afetivas para mães e bebês. Realiza consultorias aos pais nas áreas de parto humanizado, primeiros cuidados, sling, amamentação e chantala, com atendimentos especializados para casais que buscam uma maternagem ativa, consciente e acolhedora. Seja bem-vinda, linda. Obrigada, Tati. Estou super feliz. Então, eu quero começar agradecendo esse convite. Essa live eu estou participando aqui como convidada com muito carinho. Você sabe que eu tenho um carinho assim imenso por você, pela dança materna, pela proposta. Tenho muita gratidão de já ter passado aí por esse caminho também. E vamos lá, estou aqui. Estou pronta para a gente ter nossa conversa de hoje. Delícia, você sabe que é tudo recíproco, né, querida? E Ai, também que não tem uma parte importante, super legal, que a Érica é irmã da Juliana Oliveira, nossa professora linda da dança materna em Salvador. Tá isso, o Ju já tá juntinho aí. comigo. Ju tá. E Minha então, a gente irmãzinha ali. conta um pouquinho como é que tá a sua rotina em casa com os meninos, como tá conseguindo trabalhar e tocar o dia a dia e cuidar deles e estar presente, essas coisas, né, que estamos vivendo. Sim, sim, vamos lá. Bom, eu acho que eu tô assim no grupo daquelas mães que estão vivenciando agora esse tempo de pandemia com várias demandas, né? Como você mesmo falou aí, para quem me conhece sabe que eu tenho dois filhos, então esse tempo de você ter que se desdobrar com as atividades que já são suas normalmente, né, da sua rotina, do seu trabalho, e ainda acrescentar uma rotina extra das crianças, principalmente pelo fato delas não estarem indo para a escola, isso tem feito a gente pensar em várias ferramentas extras, né, para a gente não surtar, digamos assim, né? Vamos lá para dar conta do que a gente pode no dia. Eu juro para você que no início eu achei que eu ia ficar mais louca, assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como é que é o esquema? Como é que eu vou fazer? E eu, assim, eu sou mãe solo, né? Então, o fato de ter a responsabilidade principal com os cuidados das crianças, eu acho que para qualquer mãe solo já traz uma certa sobrecarga. Então, a gente realmente precisa se dividir em diversos papéis, né? Rola estresse, o nível de ansiedade aumenta, porque você fica querendo definir certas coisas que às vezes você não dá conta no dia, né? Mas aí, com o tempo, quando eu comecei a abrir o espaço de maternagem para esse atendimento remoto e comecei também a ver que outras mães estão vivenciando isso, né? Você vê como essa coisa da rede é importante. A gente começa a entender que outras experiências parecidas também estão acontecendo. Então eu falei, opa, peraí, é alguma coisa que não tem a ver diretamente comigo, né? Com os meus filhos, ou com o fato de ser mãe solo, até porque eu tenho uma boa rede de apoio, pessoas que estão ali do meu lado, braço direito, esquerdo, me ajudando, né? Mas se a gente pensa como um todo, né? Se a gente entende que tem a ver com o coletivo, né? Todas as mães provavelmente estão vivenciando isso. Não é uma coisa particular. Aí a gente acalma um pouquinho, as coisas ficam mais tranquilas de levar, né? Não que a gente vá romantizar, que eu falo muito sobre isso, né? Não dá para romantizar. Ai, que legal, hoje eu consegui meditar, fazer yoga, mantive as crianças tranquilas, dei conta de todas as tarefas, da manhã, da tarde, da noite, e tá lindo. Não é bem assim, né? Dia, né? Cada dia é um dia, tem dia que a gente dá conta e fala, yes, consegui, tem dia que você fala, meu Deus do céu, né? Que dia que passou e eu fiquei perdida só tomando caldo, não consegui fazer nada, me enrolei inteira e, Sim. e é isso, né? Tem dia que a gente faz coisas criativas e legais com as crianças e funcionam. Até coloquei no meu stories, no meu perfil, Tatiana, eu brincando com o Manu hoje, fazendo um túnel com uma caixinha de papelão, de uma coisa que a gente tinha aqui em casa.
E aquilo rendeu um tempo tão legal. Tem dia que assim não vem ideia, você fala, nossa, eu tô sem paciência, tô cansada, né? E como a gente varia, né? E essa variação é normal numa situação como essa, não é, Érica? Sim, é normal. E eu entendo uma coisa, Tati, assim, como eu estou nesse processo de pensar desde o início da pandemia, inclusive até fiz alguns posts sobre isso, é, a gente entende que eu acho que a gente não estava com essa visão no começo, mas agora talvez a gente já tenha essa ferramenta, né, de reflexão mais ampliada, então a gente já entende que não é uma coisa tão pontual, não foi uma coisa de 2 semanas, 20 dias, e que a gente conseguiu, de repente, entrar naquele clima do vai passar logo, sabe? Eu costumo Uhum. dizer isso. Não vai passar tão rápido assim, né? Para muitas famílias não está passando tão rápido assim. A gente está vendo realmente muitas coisas acumulando, mais pessoas em casa, a demanda aumenta por conta disso, a presença de outras pessoas, né, faz com que a gente também aumente é, nossos afazeres, né? A ideia do home office, que eu até brinco com alguém falando assim, gente, como é que vocês faziam? Vocês estão me perguntando como é que eu fazia e como é que vocês faziam com os filhos? Porque eu já trabalhava home office, né? Eu estava atendendo bem menos agora, né, na doulagem. Então, eu estava fazendo algumas consultorias mais voltadas para a amamentação ou sling. Então, diminuí bastante a questão dos atendimentos de parto. Isso já desde antes da pandemia, porque eu estava muito focada em ampliar o trabalho do maternagem aqui nas redes sociais e com as lojas colaborativas que a gente participa, né, vendendo nossos produtos. Então, de repente, a gente está se vendo fazendo tanta coisa, tá tão sobrecarregada, né? Mas aí peraí, eu parava e pensava assim, mas eu já não fazia um home office assim, né? E aí, quando as mães me perguntam, Érica, você faz como? Eu pergunto, peraí, você faz como? Como é que as famílias têm se organizado, né? Porque para muitas mães, essa história do home office pode ser novidade, porque realmente estão afastadas dos empregos, principalmente para quem está no emprego formal, que não é atividade de prioridade, consegue estar em casa. Mas e aí, né? Quem já estava nesse esquema antes já está mais ou menos habituado com essa demanda de ter que estar aqui agora, por exemplo, eu preciso estar com a porta fechada ou as crianças em outro espaço, porque senão a gente não dá conta, né, de fazer atendimento e outras coisas que são hoje do mundo virtual com a criança pendurada, né? Os meus já estão grandes, eu consigo algum tipo de combinado, uma negociação que a gente usa de ferramenta, mas ainda assim todo mundo precisando, ó, mamãe vai entrar agora no atendimento. Mas imagina as famílias que estão com bebês, né? Que estão aí nesse contexto do puerpério, por exemplo, né? Provavelmente estaria aqui agora com o bebezinho no sling, como a gente sabe que muitas fazem, né? A gente, né, tá empreendendo há muitos anos já, acho que tem um pouco mais de traquejo com isso, né? Eu fico imaginando, Uhum. para quem trabalha em grandes empresas, o que eu tenho ouvido é que tem umas que estão bem flexíveis, assim, gente, tudo bem as crianças aparecerem, vir, sentar no colo quando você está numa reunião ou fazendo alguma coisa com alguém, e tem gente que, assim, não pode de jeito nenhum, né? O quanto isso também coloca as pessoas num lugar difícil, angustiante, até para trabalhar com qualidade dentro da própria casa, né? Sim, Aí, sim. ó, o Gustavo está falando que os pais têm que ter uma participação ativa para as mães não ficarem sobrecarregadas, né? Quando tem o pai em casa, né? A Érica é Meu no amor. colo, tá? Então, é meu companheiro, por isso que ele está por dentro do esquema. É porque é um comentário assim, ó, de amor, porque a gente é muito conectado com essa ideia, né? Hoje, eu já costumo, assim, eu tenho percebido que talvez por conta de uma nova estrutura de, de criação, um novo desejo de educar para o diferente, para o novo, né? Com a ideia da educação sem gênero e tudo mais, que alguns pais, eles já têm essa noção, sem a gente precisar falar, porque me parece que é um pouco assim, né? De precisar dizer qual é a atividade ou qual é a função dessa pessoa dentro da casa, né? Eu estou me referindo agora em relação a isso da casa mesmo. O que é que essa pessoa pode fazer, né? E aí, eu não vou entrar muito nisso, mas é um tema que eu gosto muito de falar e que eu acho que a gente vai acabar, né, pincelando alguma coisa aqui, é essa coisa da divisão do trabalho, né? Então, se a pessoa ela já entende isso, ela já conseguiu entrar num processo de desconstrução,
esse pai e essa mãe, eles já vão atuar muito mais alinhados, né? Então, eles já entendem que, por exemplo, precisa haver uma participação ativa, né, da figura masculina, do pai, do companheiro, enfim, dessa pessoa que está ali junto com a mulher em casa, para que a coisa se alinhe mais, porque senão, de fato, as mulheres vão ficar sobrecarregadas. E isso não é uma opinião pessoal, né? Isso a gente já tem diversas pesquisas aí falando sobre o tanto que as mulheres trabalham em casa a mais do que os homens. Né? Pesquisas e pesquisas relatando como a divisão do trabalho ainda é desequilibrada. Então, muitas vezes as mulheres elas trabalham fora, assim como os homens, né? E aí os dois chegam em casa depois de uma rotina de trabalho durante o dia e à noite os afazeres principais que são domésticos, como cuidar da casa, do jantar, da família, ainda tem a presença maioritária da mulher, né? E isso a gente tem que trazer um ponto que, assim, querendo ou não, ele aparece nessas minhas discussões, porque talvez pela minha experiência, né, de ser mãe solo, já são 6, quase 7 anos aí com essa vivência, e readaptada, né, porque a estrutura é bem diferente para você ter ou não alguém do seu lado dividindo os cuidados com a criança, das crianças, né? E isso faz com que a gente também pense no tanto de acolhimento que essas pessoas precisam, né? As mulheres, elas estão sobrecarregadas, gente. Não é uma questão de frescura, de neura, nem nenhuma novidade, mas que ainda precisa ser dita. Com certeza, né? E para isso a gente também pensa na dança materna na rede de apoio inclusiva, né? Incluindo os homens. A gente tem feito mais ou menos de 15 em 15 dias uma reunião de paternidade, que o Guga, que é meu marido, que escreve alguns textos pontualmente, né? Quem quiser, procura aí hashtag pai que entra na dança. E ele tem alguns textos falando disso, dessa divisão de funções em casa e tudo. E aí ele faz os grupos de paternidade para ajudar a pensar quem está com o bebê pequeno nascendo nesse contexto, quem está com a esposa grávida que vai nascer o bebê daqui a pouco, né? E tem sido super legal, a gente tem tido um retorno super legal dos pais que participam também, está bem gostoso, né? Importante esse movimento de olhar para a família como um todo. E eu estou vendo aqui a Negra Isso. Gil, nossa aluna maravilhosa de Salvador, mãe do Ai, Jota Gili. tem depoimento dela no nosso feed hoje. Muito lindo, Sim, adorei. E falando, né, da delícia de poder estar com o bebê grudadinho e ao mesmo tempo quanto as coisas vão se acumulando e como é desafiador dar conta, né? É verdade, estamos todas nessa, né? E a gente como profissional, né, Érica, tentando adequar a assistência, né? Por exemplo, eu fico imaginando consultoria de amamentação online, né? Como é difícil às vezes você não poder ir lá pôr a mão, ajudar a acomodar o bebê numa posição. A gente tem que é um exercício mental, verbal que a gente tem feito para dar as aulas também, né? Que é tudo diferente, é uma loucura. sim, verdade. Eu, como psicóloga, não só como doula, já estou num grupo de pessoas que faziam atendimento, né, online. Então, na psicologia, a gente já tem isso determinado e liberado pelo nosso conselho, mas, obviamente, não era a maioria dos atendimentos que as pessoas faziam. Muitos profissionais não faziam esse tipo de atendimento online porque a preferência da maioria dos pacientes é que seja presencial. Então, naquele modelo que a gente sabe, bem clássico, do consultório, porta fechada e tudo mais. Na doulagem, nem era minoria, era inexistente. Tanto que no início de março, logo quando a gente começou, né, com essa história da pandemia e a gente perceber que era realmente uma crise que estava se instalando no sentido mundial, as associações, as doulas, né, os outros grupos de assistência com outros profissionais começaram a organizar cursos e workshops online para favorecer novas ferramentas para a gente. Né? Então, isso foi super importante. Inclusive, a Associação de Doulas aqui da Bahia também organizou um grupo assim, eu participei, foi muito importante para a gente poder construir esse novo modelo de atendimento, porque não só a consultoria de amamentação, como a de Sling e o parto, né? Eu tenho clientes que estão com parto agora para junho, que a gente não sabe se eu vou conseguir fazer o atendimento presencial, né? Assim, vai ser nesse modelo à distância, com o companheiro mediando através do celular, que é o que a gente tem até então de possibilidade. Então, imagina se a gente já tem o parto como um momento importante, o puerpério como um momento também importante. É a transição, principalmente para a família que está começando agora,
né? Aquelas mães de primeira viagem, pais de primeira viagem, tudo é uma nova sensação, é um novo contexto, né? Então, vem esse contexto de descoberta que já traz os desafios. Imagina a gente nesse nível de assistência remota, que já está no novo modelo, né? Então, realmente, não tem sido a experiência mais fácil, mas eu tenho visto as pessoas mais abertas, né, nesse último mês, para esse tipo de atendimento. E que bom, né? Que bom, porque aí a gente consegue continuar nosso trabalho, porque a mãe empreendedora, como é nosso caso, ela precisa manter o orçamento da casa, né? A gente precisa continuar ganhando, porque os boletos vão chegando, continuam chegando. Então, isso é bom porque favorece, né? Essa coisa de apoiar pequenas empresas e pequenas pessoas, e ao mesmo tempo a gente consegue também manter essa assistência, já que mantendo o atendimento, elas não vão ficar sem apoio, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma cliente de amamentação, ela, na verdade, assim, ela estava em busca de uma consultora que fizesse atendimento presencial. E aí o nosso papo, a nossa conversa foi para descortinar isso. Na verdade, assim, eu já estou em isolamento desde março. Foi uma opção pessoal, começar o isolamento, tá? Por conta de várias questões, não só dos atendimentos, mas por conta da segurança minha, né, pessoal, e dos meus filhos também. Se essa pessoa começa esse atendimento presencial, ela vai na casa dessa pessoa que está agora parida, por exemplo, aí amanhã ela atende outra cliente que vai também, né? Então, qual foi o papo? Girou em torno de quê? Um assunto de dizer, ó, podemos fazer esse acolhimento porque é importante, é necessário, a mama tá cheia, o bebê tá choroso, ela ainda não tá sabendo como fazer esse tipo de manejo, né? Uma mãe de primeira viagem, 2 dias que chegou da maternidade. E aí, como é que a gente faz? Né? Então, não é seguro, não é seguro. Então, que bom que a gente está podendo fazer isso, né? E uma das ferramentas que eu uso é exatamente essa, de acolher a demanda da mãe. Qual a dificuldade? Ninguém pensou em parir na pandemia, né, gente? Vamos falar a verdade. Ninguém Ninguém sonhou, pensou. né? Ninguém sonhou com esse cenário de parto. É, exatamente. Vamos lá. E é Tô isso, vendo um né? monte de gente legal entrando aqui. Ai, que bacana. Tô feliz. Eu acho que até para acalmar o coração das mães, né, de não poder ter um atendimento presencial, mas saber que não necessariamente você vai, né, você pode ter um atendimento online que seja de qualidade, que resolva a sua Sim, questão, no caso da amamentação, que são coisas muito práticas e objetivas, né? Às vezes uma mudança pontual numa coisinha faz muita diferença na questão que a mãe está vivendo com a amamentação e põe sim, aquilo no caminho das coisas fluírem e ficar tudo bem. E também porque, assim, você está no isolamento, mas se as pessoas começam a chamar a consultora para sua casa, né? Como que você vai ter certeza que aquela pessoa está cumprindo o isolamento e se ela já atendeu outra mãe? É delicado mesmo, né? Porque você está puérpera, grupo de risco, trazendo um risco para casa, né? Também, correndo o risco de estar sim. né? A Verdade, gente estava aqui verdade. super isolado também, estou desde março sem pisar fora de casa. E só que Uhum. aí o Guga, meu marido, está agora trabalhando na Secretaria de Saúde. Ele está fazendo os informativos, né? Os vídeos, as coisas todas, informativos e preventivos, né? A gente entende que é um trabalho fundamental nesse momento, né? Importante de ser feito, mas mesmo com todos os cuidados, né? Chega aqui, dá até taquicardia, tira a roupa, põe na máquina, já sobe, toma banho, né? A gente tem que lidar com essas coisas com o cuidado necessário mesmo, né? Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai poder voltar a conviver, ainda que não vai ser rápido, né? Como já estamos vendo. Verdade, verdade. E é um momento que a gente precisa reforçar isso, né? Então eu sempre digo, eu digo nas redes sociais, eu falo para as pessoas que me telefonam, que perguntam, a gente precisa reforçar a importância desse momento agora, no sentido de cada um se responsabilizar pelos cuidados, e a gente precisa cada um se ajudar, né? Então, se eu tenho uma consultora que eu sei que ela trabalha dessa forma, eu indico, né? A gente aqui, eu e Ju, a gente é muito parceira, então a gente está sempre ali conversando sobre as pessoas que estão na nossa rede, que fazem parte, pessoas que chegam para mim, que compram sling, que conhecem o espaço de maternagem, que conhecem a dança materna, que entendem essa proposta do que é um olhar de acolhimento em rede. Porque a maternagem, por si só, ela já precisa ser
vista com o olhar do coletivo. Com Não dá para a certeza. gente pensar numa mãe solitária. O próprio puerpério, a transição desse parto para o momento que a mãe, grávida, né, vira parturiente e depois ela está com seu bebezinho no colo, já é um certo luto. A psicologia costuma fazer, né, esse ponto aí, porque morre aquela pessoa que era somente uma mulher, provavelmente filha, esposa, enfim, mas que a partir desse momento de transição, ela já se entende com um novo papel e não exclui os outros. Então, é uma coisa a mais. Se a gente já entende que isso precisa ser visto de forma coletiva, a gente precisa de aldeias, né, para criar as crianças. Então, a gente precisa estar em rede. Mulheres conversando com mulheres, telefonando. Eu tenho feito muito isso. Eu tenho ditado ferramentas para as minhas clientes, para as minhas seguidoras, para as pessoas que entram em contato comigo em busca de algum tipo de apoio, não só como um apoio técnico, como a gente estava falando agora há pouco da consultoria de amamentação, eu falar sobre um posicionamento, ou corrigir a pega, ou ajudar a mãe a quebrar um mito que ela tinha de que, por exemplo, o leite dela é fraco, que é uma das coisas que a gente ainda escuta. Ah, será que está sustentando, Érica? Será que esse leite vai dar conta? Será que não é bom dar uma mamadeira com 30 ml de leite artificial só até eu conseguir amamentar bem? Né? Então, isso trazendo a insegurança daquela mãe que está no puerpério. Então, não adianta a gente falar só do que é técnico. A gente precisa, nesse momento, ampliar nosso olhar para esse tipo de atendimento. E aí, eu vou sempre puxando a sardinha para o meu lado, né? Como psicóloga, eu sou suspeita para falar, porque meu viés de atendimento acaba sempre trazendo, né, o lado do emocional. A gente entende a saúde como um fator que é biopsicossocial, então por isso a gente não pode também deixar uma coisa muito individualizada. E aí eu vou citando essas ferramentas para as mães, né? O autocuidado dela, que é super importante. Então, o que é que eu posso fazer para me sentir acolhida? Não só no dia da minha consultoria, do meu atendimento, né? Porque eu costumo dizer assim, gente, eu faço terapia dia de quinta-feira. Não é quinta-feira que a coisa funciona, né? O efeito terapêutico daquele encontro, da minha sessão em si, precisa durar o restante da semana para a gente desconstruir nossos bloqueios, né? E a gente conseguir alinhar as coisas que a gente precisa alinhar. Não dá para a gente pensar no efeito terapêutico só na hora da sessão, não é verdade? Com certeza. E eu vejo também dessa importância de estar em rede, né? O quanto de troca tem nos grupos das alunas da dança materna. A gente tem lá atividade online, elas estão amando conhecer as professoras de outras cidades, de outros estados, ter aula com gente diferente, né? Os especialistas que vêm falar sobre assuntos e tal. Mas a coisa de ter um grupo de referência, né, no WhatsApp que troca, assim, às vezes à noite, assim, quem mais está aí numa da madrugada? E aí aparece eu, né? A gente não se sente sozinha nesses momentos, né? Que você está lá, nossa, que sono, que exaustão. É muito delicioso, né? Ou poder falar sobre uma coisa que todas estão vivendo, né? Tipo, mal tô podendo ir no pediatra, como que eu vou fazer a introdução alimentar, como que eu vou me adaptar, né, para voltar a trabalhar, porque tem gente que está tendo, né, que deixar o bebê também e Sim, sair para trabalhar, e os profissionais da linha de frente, ou com algumas profissões específicas, essa é uma dor de todas as mães que nessa época ainda tem, né, um tanto de questões extra acopladas aí, né? Então, como é importante estar junto em rede. verdade. Inclusive, a dança materna aqui para a gente é uma das nossas grandes sugestões, não só nos meus atendimentos, como para as pessoas que são amigas, que conhecem a propósito da dança materna desde que a gente trouxe aqui para Salvador. Porque eu sou também suspeita para falar disso, porque como eu já passei pelo grupo, já fui professora, já tive essa experiência de ver resultados muito significativos, né? Nas aulas e no movimento próprio assim do grupo de mulheres que são nossas alunas, a gente entende que hoje essa questão do social, ela precisa ser revista, né? Então, assim, se eu não posso mais sair para a dança, encontrar minhas amigas lá e chorar e desabafar e contar que essa noite eu não dormi porque meu bebê mamou o tempo inteiro, sabe? Aquele movimento que é dinâmico da mãe, que sente que ela tem o apoio da rede. Então, eu posso fazer isso agora, virtualmente,
vamos lá, gente, a gente tem que se jogar. Eu digo, se joga aí, aproveita, porque quando eu tive Guilherme, que inclusive tá aí, meu fã maravilhoso, meu filhote, Ai, é, esse Guilherme meu lindo, divino. aí tá aí. Eu não tinha muito conhecimento, como eu acredito que muitas mães, na primeira experiência, né, ainda estão começando a tirar o véu e aprender as coisas. Então, eu não tinha conhecimento de uma proposta social importante, como a dança materna, de acolhimento. Eu não sabia que eu precisava pensar sobre a amamentação. Eu era psicóloga, eu já atendia famílias, mas não tinha o espaço de maternagem, não tinha nada na minha vida do que eu tenho hoje, né? Guilherme, que foi meu grande mestre, porque ele que chegou assim, bagunçando tudo para dizer, ó, se organiza aí, você vai precisar aprender umas coisinhas aí, entendeu? E aí, por conta da minha experiência com ele, né, dessa dificuldade de amamentação que eu descobri que veio depois, já como resultado até de uma cesárea desnecessária, porque foi mal indicada, um atendimento muito complicado, porque eu mudei de obstetra já com 38 semanas e tal. Então, assim, esse acolhimento que eu não tive, quando eu criei o espaço de maternagem, eu pensei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Porque é muito importante que a gente tenha esse acolhimento nesse momento. Qualquer coisa pode fazer uma diferença gritante no seu vínculo de mãe com seu filho, né? Então, se hoje nossas ferramentas são essas, eu digo, ó, até um banho hoje pode ser terapêutico. Porque se você faz conectada, gente, é tão gostoso. Essa semana eu fiz isso. Me tranquei no banheiro e rolou aquela desculpa de fazer uma massagem no cabelo. Liguei o celular, botei uma playlist lá do meu Sagrado Feminino, que eu adoro, das minhas vaporizações de útero. E foi lindo, porque foi um banho maravilhoso. Eu nem sei se eu passei de 3 músicas, ou seja, não foi uma coisa muito demorada, não é surreal esse banho. Dá para acontecer. Mas foi tão linda essa conexão, porque a água caindo, o cheiro do produto que você usa, a conexão que você faz com o autocuidado naquele momento. Então, tudo isso pode fazer diferença. E acaba sendo uma grande ferramenta para a gente, né? Porque a mãe que teve um bebê, que está ali demandando 24 horas, imagina se ela vai ter muito tempo para tomar um banho luxuoso. Imagina, Ela não gente. vai. Não vai. Ela, enquanto o bebê dorme, ela vai decidir se ela come, se ela toma banho, se ela dorme junto com o bebê, não é verdade? O contexto que a gente está bem habituado não é esse, de ver Ou essas mães assim. não cozinha, né, ainda, ou sabe Deus o que, né? Tanta coisa para fazer em casa. Pois é, né? Então, coisas que servem para a gente, que a gente entende que foram úteis, né? Eu faço muito isso, assim, eu saio um pouco, às vezes, desse viés do olhar profissional, para não ficar somente técnico, e me lembro como era ou as coisas que faltaram para mim porque eu não tive conhecimento, né? A minha consultora de amamentação, eu encontrei um pouco tarde. Eu já tinha umas 2 semanas mais ou menos de dificuldade e acabei assim, não é que eu não tivesse gostado do atendimento dela, mas eu senti falta dessa coisa do emocional, de alguém me dizer assim, ó, vai chorar, vai doer, mas você consegue, né? Sim. E aí hoje eu trago isso para mim, eu digo, gente, calma, vamos lá, somos mamíferas, nós podemos parir, né? Vamos encontrar a mulher selvagem que está guardadinha aqui dentro para a gente entender que processo é esse de parir nosso filho, de receber ele no colo sem intervenção desnecessária, sem a mão do médico ali no meio na hora que não precisa. Vamos entender que o filho é importante, ele está ali no nosso colo, né? Os 3 primeiros meses do puerpério, que são aqueles assim, tipo a gente até tem uma marca, uma estampa importante aqui na marca, que é Puerpério é Punk, né? É uma frase maravilhosa, porque vai mexer com você e realmente a gente sabe que faz aquele turbilhão de emoção. Então, os 3 primeiros meses, seu bebê nem entendeu ainda que ele nasceu. E muito provavelmente você também nem entendeu ainda como é que vai ser seu jeito de ser mãe, né? O que é que você precisa garantir de ferramentas para aquele vínculo. Então, olha que bacana se a gente tiver profissionais que a gente consiga hoje trazer para ampliar esse acolhimento, consultoras, a própria rede da dança materna, psicóloga, doula, né? A rede de mulheres que a gente forma que também estão paridas, porque não adianta a gente falar de um acolhimento de outra pessoa que não seja o nosso primeiro, né? Com certeza. É, eu ia te perguntar também, mencionar o fato de que a gente. Desculpa, são duas coisas separadas. É que eu estava aqui e apareceu uma mensagem de uma gestante que eu estou acompanhando, que é minha aluna, que eu estou nessa.
doulagem de pré-parto, que saiu o tampão e tudo, e eu vi que ela me escreveu e eu me desconcentrei. Tá, Enfim, tudo bem, mas vamos lá. é, eu ia falar, né, do quanto é importante, né, tudo isso que a gente está falando, das mães estarem conectadas e, ao mesmo tempo, tendo um cuidado com essa tela não ser um fator de separação do olhar dela para o bebê, né, e dela Sim, poder se dar conta de que o bebê também olha para ela e que essa interação é muito importante. Então, eu super sugiro sempre amamentar sem celular, né? Ter uma série de cuidados, evitar a tela para o olho do bebê, até fisicamente é ruim. Então, ter uma série de cuidados com isso e não deixar também o virtual entrar em todos os momentos do dia e invadir essa relação de uma maneira não positiva, né? E isso era uma coisa que eu queria comentar, porque eu vejo que não é óbvio, né? Acho que quanto mais a gente trabalha e mais acompanha famílias, mais a gente vê que o óbvio não existe, ele precisa ser dito e a gente tem que dizer sem medo, porque sempre tem alguém que ainda não pensou nisso antes. E verdade. a outra coisa que eu ia te falar também do quanto está sendo legal a possibilidade, né? Eu sei que você vai oferecer um curso semana que vem. Eu estou Sim, desenvolvendo Bem-vindo Amor também, que é um trabalho novo que ia ser presencial e vai ser inteiramente online, e que eu vou lançar dia 30 de maio. E o quanto, né, esses momentos de aprender em grupo também vão ser especiais e importantes para quem não está podendo sair. E eu mesma estou estudando bastante, né, fazendo os cursos que eu ia ter presenciais que mudaram para online, estou fazendo várias coisas assim, na medida do possível aqui de encaixar com a vida e com o dia a dia e tudo mais. E estou achando muito legal poder fazer também, não ter perdido, né? Assim, tipo, putz, não vai, cancelaram. E não, mudou. Ia ser em São Paulo, a mulher vinha da França dar um curso, não, vamos fazer online, delícia. Tá bom, estou feliz com isso. E agora eu queria que você contasse do seu curso, eu vou só olhar para o lado um pouquinho para ver a mensagem aqui tá, que está rolando, se é urgente. tá bom, vamos lá. Eu vou contar do curso, mas antes eu vou aproveitar para fazer um ponto, falar um ponto, né? Fazer um link aí com isso que você falou, porque é super importante essa coisa da gente poder estar aberta a esse novo olhar. As relações hoje elas estão se dando, né, através dessa conexão que é mais virtual do que presencial, porque a gente está vivendo em época de isolamento, né? Eu também tenho estudado bastante, muito mais virtual, obviamente, né, do que eu gostaria, mas isso traz um novo olhar, inclusive para o tipo da relação que a gente vai poder escolher daqui para frente, que a gente ainda não sabe. Né? A gente está falando muito de possibilidades, né? A gente não sabe qual é o caminho que esse barco vai tomar, vai depender de como é que a maré leve a gente, né? Só que quando a gente se abre para isso, a gente também se abre para os aprendizados. Então, eu acho isso assim um ponto que a gente precisa ter em mente de forma bem clara, de forma bem fresca, para que a gente todo dia se lembre que a gente pode sim, né? E que se é de forma, né, a conexão vem hoje de forma diferente, que a gente também não esqueça dos momentos que a gente não precisa estar conectado, como esse que você falou aí, da amamentação, do próprio parto, né? Dessa hora de você estar com a presença, né? Naquele sentido de estar com alguém, ao invés de você estar no telefone também com essa pessoa. E aí, uma das ferramentas que eu trabalho nesses atendimentos, antes de eu falar do workshop, quero falar para eu não esquecer, porque é super legal isso, gente, é muito importante. A gente fala da yoga, da meditação, a gente tem várias técnicas. Mas e aí? Uma vez eu perguntei, eu tentei começar a fazer yoga, não rolou. Aí eu perguntei para mim, pô, não tá rolando, né? Eu sou muito mais da dança, do movimento, eu me sinto muito paralisada na vida, nas minhas atitudes, se eu não estiver dançando. E eu Eu sinto muita também. falta disso. E você, obviamente, né? Essa pessoa que a gente está vendo aí, então é desse jeito também. Então, eu parei e pensei, pô, não adianta você pegar uma coisa que é externa para tentar trazer para você. Ai, todo mundo faz yoga, é legal, massa, é legal. E aqui, gente, eu não estou falando no sentido de um julgamento, não, tá? Foi um exemplo porque foi um exemplo pessoal. Eu trouxe isso aqui por conta de uma experiência pessoal. Não rolou para mim, mas pode ser que role para outras pessoas. E aí, nesse dia, depois desse momento aí da yoga, do tapete, eu levantei e dancei.
né? Então, o que é que eu quero trazer nesse ponto aí de chamar atenção, que é o que eu estou usando de ferramenta nos meus atendimentos? Ensinar as minhas pacientes, clientes, né, as minhas mentorandas agora, as ferramentas que elas podem buscar que fazem sentido para elas. O que é legal para elas, né? Então, para cada um, o que é que faz sentido? Aí você escolhe. Pronto, fechou aquilo ali, escolheu, faz sentido para você. A gente vai trabalhar com atenção plena, porque a gente vai ajudar nosso cérebro a entender que a gente está conectado com aquele comportamento no momento, e a gente depois vai aprender o bem-estar sobre o comportamento, né? Então, a meditação funciona para mim. Eu já incluí na minha rotina. E na hora da meditação, eu preciso estar concentrada, né? Então, se na hora da amamentação você está amamentando, você está conversando, você está ouvindo música, você está no celular, você está com aqueles braços do polvo fazendo mil coisas, provavelmente você não vai estar conectada com nenhuma delas, né? Então, mais uma ferramenta de acolhimento. Trabalhar a atenção plena em cada momento. Eu estou tomando esse banho maravilhoso que eu contei aqui para vocês, então eu tenho que estar focada no meu banho. Eu não estou pensando no boleto que eu vou pagar amanhã. Eu não estou pensando no meu atendimento de mais tarde. Eu não estou pensando no parto da minha cliente do mês que vem. Eu não estou pensando na birra que meu filho pode fazer lá fora. Não. Eu preciso estar conectada. A minha atenção precisa estar plena naquele momento para poder me ajudar com essa conexão. Então, é difícil isso acontecer? Não é fácil, não. As pessoas, elas reclamam que não conseguem. Ah, Érica, não dá, é surreal, eu fico desconcentrada, minha mente sai, né? Eu vou pensar em outras coisas. Então, tá. Então, seu corpo está te dizendo que você vai precisar treinar isso mais um pouquinho. Por quê? Porque esse momento de pandemia está mostrando pra gente o quanto é difícil a gente ficar na nossa própria presença. Não sei se vocês estão passando por isso. Eu não estou conseguindo acompanhar muitos comentários aqui, mas se vocês quiserem, vão me falando, tá? Mas é isso. Se vocês quiserem testar essa experiência, vocês vão tirar muito proveito disso, porque é muito interessante, essa conexão consigo. Sim, eu também, eu estava parada num comentário, não vi que tinham vários chegando. O meu parou aqui também. Gente, tem muita gente. Ai, que legal. Tati, Ju, Gil, Ana, Eunice. Ai, meu bem, obrigada. Trabalho belíssimo, sua testemunha. Linda, obrigada. Obrigada. Eu não Maia, estou professora conseguindo, né, também. acompanhar muito, mas vamos lá. Você Os tinha me autores pedido que a para. gente não lembrava que estavam ali, né? A Lê falou, a Lê é professora da dança materna, psicóloga também. Também vai ter live com ela em breve. O quanto às vezes a gente tem recursos que a gente esquece que estão ali e o quanto a gente descobre recursos inéditos, né, em situações críticas. Verdade, verdade. Essa descoberta mesmo para mim foi sensacional, porque às vezes a gente se coloca também nessa postura profissional de ajudar, de acolher, é, de orientar mais pessoas, e sua vida interna vira um caos, porque você também está precisando dar conta de tantas demandas ali, inclusive as demandas profissionais, que se você não cuidar, a coisa desanda, né? Então, eu acho que é um momento importante para a gente olhar de novo para esse tipo de conexão que a gente tem feito com as pessoas próximas, principalmente a gente falando dessas famílias agora novas, né? Recém-construídas, que são famílias que ainda estão com o bebê pequeno, as mães que estão vivenciando essa fase do puerpério. Eu costumo dizer que o puerpério vai nos 1000 dias, né? A gente vai contar aí os primeiros anos. A gente não vai falar que são aquele puerpério curtinho ali, né? Nos primeiros dias de resguardo. Então, a gente amplia muito esse olhar exatamente porque a gente entende outros estados do bebê, né? Como formação de desenvolvimento de personalidade, a estruturação do ego, o andar, o caminhar, que é um aprendizado super importante, uma etapa que marca muito, né? Aquela transição dos bebês que eles não andam ainda e passam a andar lá por volta de 1 ano de vida. Então, tudo isso acaba gerando um contexto que vai trazendo novos desafios, né? Então, a gente está agora podendo ter esse momento de rever que tipo de conexão eu faço comigo. Muitas pessoas sem ter muito o que fazer, porque elas não se encontraram ainda nessa, então estão achando chato, o tempo está demorando, não estão trabalhando, então estão sem essa dinâmica, né, que traz a correria para o dia a dia,
e outras completamente atoladas de coisa, porque elas resolveram fazer tudo o que elas acham que elas podem fazer agora, exatamente porque elas estão em casa. Independente do grupo que vocês estejam aí, a minha dica é pensar nesse sentido da conexão mesmo, tá? Várias coisinhas legais aqui, as pessoas estão escrevendo. Que bom, gente. Então, vou falar do workshop, Tati, aí você vai me guiando se tiver alguma coisa que precise comentar, Tá bom. alguma pergunta, não sei, algum comentário que alguém queira fazer, porque às vezes eu fico meio perdida aqui. Várias Uhum. pessoas conhecidas, meu lindinho, olha, Miguel entrou, meu Ah, caçula lindinho, os dois aqui, que lindo, Miguel e Lelê. Obrigada, Gu, meu amor, pela presença, minha Dinda, minhas irmãs lindas. É isso, gente, muitas pessoas conhecidas aqui, eu estou muito feliz. tem muitas E professoras da dança materna muitas também. professoras, é isso que eu ia falar, né? Muitas professoras, algumas que foram da minha época, colegas mesmo, e outras que chegaram depois para ampliar essa rede linda. Eu tenho Tem certeza que uma vocês amam. professora assistindo, a prima da Farid, falou aí que está assistindo a gente. Ah, que legal, sou prima da Farid. Aí, cheguei aqui. Sou prima da Farid, legal. De Como que Macaé. do seu curso? Saudades, meu amor. Então, aí no meio disso tudo, né? Eu remodelei um curso que eu fiz uma vez no formato de workshop de parto há muito tempo atrás, porque, para quem não conhece o espaço de maternagem, né? Tem a idade do meu mais velho que está aí, vai fazer 12 anos. É, eu ainda demoro um pouco quando eu falo assim, porque eu fico achando que tem tanto tempo, eu falo, meu Deus, já, mas é mais ou menos isso aí. Que eu acho que a dança também, né, A Tati? dança materna, que também tem a idade da Nina, né? A Nina faz 12 em fevereiro, a dança materna faz 12 em agosto. Pois é, olha só, né? Quanto aprendizado que a gente traz aí também por causa deles, né? E aí, eu senti esse desejo voltando, né, de atender pessoas em grupo, porque a gente não conseguiu colocar em prática um dos planos para a maternagem esse ano, que eram as rodas presenciais, de gestante. E aí eu falei, tá, gente, então vamos fazer o que agora? Vamos pegar essas pessoas que estão precisando, né, e dizer para elas que elas podem ter esse tipo de atendimento, só que agora no formato virtual. Então eu criei o workshop Maternagem Sem Mistérios, que é exatamente com essa ideia de fazer o acolhimento e de passar todas as informações que são técnicas, mas que tem aquele mix também de maternidade real para a gente poder quebrar alguns mitos, né? E descortinar um pouco essa visão romântica ou superficial, às vezes, muitas vezes, que as pessoas ainda têm, de como se preparar de fato para um pós-parto. Então, a gente não vai ter lista de enxoval, a gente não vai ter dica do que comprar, do que não comprar, a gente vai ter a maternidade rolando mesmo, né? Então, a gente vai iniciar isso com a ideia de trazer informações baseadas em evidência científica. Eu acho que isso é super importante. O workshop está marcado para acontecer a partir da semana que vem, então são 5 dias, e a gente vai falar exatamente sobre o aspecto emocional do puerpério, esterogestação, a importância do colo, do sling, das redes sociais, das redes presenciais, ó, tô toda atrapalhada, das redes que a gente pode fazer agora, que não são mais redes presenciais, e como você acolher uma mãe que vai amamentar, que tem sido uma grande dificuldade, assim, nos meus atendimentos, as mães trazem para mim questões de grande dificuldade com a amamentação. Talvez nesse tempo agora, né, porque estão exatamente em isolamento, sem a presença dessa profissional como consultora, ou talvez porque alguma outra coisa não fez ainda elas se conectarem com a importância, né, de amamentar, de entender o lado mamífero. Então, a gente vai ter 5 dias de atendimento, sendo que o último eu vou fazer atendimento exclusivo, mostrando dicas práticas de como resolver os principais problemas. Choro, cólica, sono, colo, né? Aquelas birras que a gente sabe, tipo a hora da bruxa, voltada para os primeiros meses do bebê. Então, tem link de inscrição para quem se interessar, tá lá na bio do Maternagem. E a gente também está além do workshop, a gente está com uma proposta super legal para quem se inscrever na dança materna. Então, aí vocês vão falar com Ju. Ju está aqui na live, minha irmã.
É uma proposta bem bacana, com preço diferenciado especial para quem se inscrever logo agora, e que a gente também vai falar disso no workshop, né? A dança materna, ele entra no meu conteúdo como uma grande ferramenta de socialização hoje nessa reestruturação da pandemia, já que vocês estão fazendo a dança em rede, né? Que eu achei um barato, assim, foi muito legal quando eu vi. Aí, ai meu Deus, vai ter dança materna! Foi bem legal. É isso. Workshop chegando aí de 25 a 29 e a gente está aí prontinho para falar disso tudo para vocês. Que delícia, que bom saber. Fico super feliz. E a sua sogra tá vendo a live também, ok? Ai, que linda! Sério? Muito bem-vinda. Ai, que linda, adorei. Ai, amei. Com Gui e Miguelzinho, que são os filhos de Gustavo, gente, viu? Que a nossa história é uma barata, a nossa história, porque os filhos dele, ele também tem dois. Isso é fofoca de live, né? Um parênteses aqui. E os filhos dele também se chamam Guilherme e Miguel. Então, na verdade, nós dois temos os quatro aí lindos. E um beijo para eles também. Não, isso é surreal, essa, né, coincidência dos nomes dos Não filhos, é, eles gente? predestinados. Pois é. E estão me vendo. Ai, que lindo. Beijos, meus amores. Sou mãe há 20 anos, mas amo a dança materna. Pena que não foi no meu tempo. Érica seria minha doula e eu seria a primeira aluna da ProJúlia. Ai, linda, linda, linda. O Pois é. workshop será no Zoom? Alguém está perguntando aí. Será no Zoom. A gente está com a programação dos 40 minutos para cada sala que vai ser aberta, mas a minha intenção é a gente conseguir esticar pelo menos uns 15 minutinhos se a gente conseguir ampliar essa transmissão, tá? Então, é uma previsão aí que eu estou dando. 5 dias, a partir da semana que vem, e lá na página do E-Maternagem, vocês podem encontrar lá na bio, clica que tem as informações todinhas, assim, mais detalhadas, porque às vezes eu posso falar aqui, me perder, ou esquecer alguma coisa. Será pelo Zoom. Legal. Isso Papo mesmo. da América, que é até dia 29. E aí, dia 30, vocês acompanham o lançamento do Bem-vindo Amor, que é o que eu vou fazer também. Vai entrar com 2 módulos, primeiro de gestação, parto e puerpério e bebês até 6 meses. Ó, já estou dando um spoiler aqui, não tinha contado para ninguém É isso que eu ainda. ia falar. Eu não sabia. Pois é, e também estou nessa, correndo para estruturar também um trabalho aí de suporte para as famílias e que também, né, dialogando com a dança materna, projeto Irmão da Dança Materna também. Estou bem feliz e animada aqui, trabalhando a mil. Eu sou, né, a louca do trabalho, tem dia que eu dou uma desacelerada, mas assim, né? Entre umas madrugadas gravando um monte de vídeo e depois eu fico uns 2 dias mais tranquila. A gente tem que ir dosando de acordo com nosso ritmo também, né? Eu tenho muita facilidade de dar esses estirões assim, né? De trabalho e depois descansar um pouco. É só tomar cuidado Verdade, com todo dia isso, né? Até altas da madrugada, aí começa a ficar verdade, verdade. Eu venho de umas semanas assim, por conta da campanha que a gente fez no Dia das Mães aqui para o espaço de maternagem. Todos os anos eu penso se eu vou fazer alguma coisa específica, porque eu não gosto muito dessa ideia da data, de uma coisa muito comercial, mas eu tive uma demanda importante. E aí aceitei, né? Entreguei para o universo. Eu falei, então vamos lá, vamos vender camisa, já que as pessoas estão buscando, e que bom que elas estão buscando, porque as camisetas da nossa marca do Para Elas, né? Que é uma marca filha do espaço de maternagem, né? Elas trazem um valor, não são camisetas puras, simplesmente camisetas, né? Então, tem todo um conceito pensado para cada estampa que vai ali. Então, eu comecei a considerar que isso talvez fosse importante agora nesse momento, e aí foi super legal. Só que foi assim, sabe, pauleira. Então, essas 2 últimas semanas eu tenho trabalhado muito mesmo, e nesse pensamento aí como você tá, né? Vamos então ter calma agora, né? Eu tive domingo agora, eu disse isso inclusive para uma cliente, né? Eu não vou no ateliê hoje porque é domingo, eu escolhi estar com os meus filhos, eu consegui fazer um churrasco com meu companheiro, então é isso aqui, vou estar com minha família
porque senão a gente entra nessa busca incessante também, e a gente vai parar naquilo que eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta do marido, eu tenho que dar conta das demandas de outras pessoas, eu tenho que dar conta das minhas demandas, eu tenho que cuidar da casa, e você se força a ficar sempre em movimento, né? E isso faz com que a gente, às vezes, entre no piloto automático, que evita que a gente tenha aquele tempo de olhar para si. Então, o banho não vai ser desse jeito. O banho vai ser super corrido, porque tem alguém no telefone me mandando mensagem. A brincadeira com meu filho não vai acontecer com conexão. Ele vai estar lá no chão comigo, mas eu estou no celular respondendo alguém ali do lado. Estou ali teclando, né? Então, a gente precisa realmente dosar isso aí para que a gente também não entre no ritmo acelerado das coisas, né? Porque eu sou muito ligada nesse lance da conexão com o universo. Então, isso para mim é muito importante. Se agora a gente está precisando ficar parada, não estou questionando o motivo aqui por conta de ser de pandemia ou outras coisas, mas se agora a gente está precisando ficar parada ou não dinamizar tanto a nossa rotina, a gente vai ter que buscar as ferramentas para fazer isso ser melhor, né? E quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente traz afirmações que são positivas para esse nosso dia a dia, menos caos a gente consegue. Imagina um dia que você acorda, pode ser a maior bagunça da semana, mas também pode ser um dia tranquilo, se você de repente se organizar, se planejar, né? Conseguir dar conta só do que é possível. A gente precisa falar disso, gente, não só aqui na pandemia. A gente precisa falar disso no sentido geral da maternidade. A gente precisa dar conta apenas do que é possível. Não dá para a gente querer abraçar o mundo. Trabalhar essa noção de autoexigência mesmo, né? Como a gente exige da gente, exige uma perfeição da casa, do trabalho, da família, dos filhos, de tudo, né? Como é importante desacelerar isso. Eu comecei a louca da faxina aqui nos primeiros dias do isolamento, agora eu tô assim, tipo, meu, não deu tempo de varrer a casa, eu preciso trabalhar, vou andar de meia, depois eu varro a casa que o pozinho não me incomoda se eu tiver de meia, Sim. né? É isso, relativizar mesmo e relaxar. Ninguém está dando conta de tudo. Se alguém está fingindo que está dando conta de tudo, é mentira, é enganação, é coisa para fazer a gente se sentir menos, né? Como diz É aqui. verdade. Vocês também falam menos mãe aí em Salvador? Ou isso é A mais gente fala menos mãe, a gente fala. A gente faz essa piada aí, mas é isso mesmo, é nesse tom da ironia para a gente poder trazer a leveza, porque, primeiro, quem disse que a gente tem que dar conta de tudo, né? Essa frase precisa ser uma frase, assim, presente no nosso dia a dia, né? E é uma desconstrução constante, Tati. Eu tenho certeza que é com você, é comigo, e eu espero que seja com diversas mães também. Por quê? Porque a gente vem de uma sociedade que cobra, né? O filho está ali desesperado, chorando, porque está no meio de uma explosão emocional. Se a mãe não estiver perto, alguém vai chegar. Pode ser que a criança esteja sozinha, mas alguém vai chegar e vai dizer: cadê sua mãe que não está aqui para resolver? Ninguém Né? pergunta do pai, né? Ninguém pergunta. Então, assim, algumas coisas são estruturadas realmente, né? Com esse viés. Então, a gente já tem uma sobrecarga que é natural, porque a gente está numa sociedade, né, do patriarcado, então, óbvio que a gente ainda demora um pouco de descolar de certos papéis. Só que não dá para ser isso direto. Então, é um exercício constante, é uma coisa que não é para parar, não deve parar. Eu falo isso para você, assim, eu tenho 12 anos de formada, e ainda assim, falo para as minhas pacientes, para as minhas clientes, falo para mim o tempo inteiro, porque é um processo de desconstrução também meu, né? Não deu certo hoje tal coisa, mas ó, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Eu paro mesmo, assim, eu fecho os olhos, eu paro. Tem dia que eu tô louca, choro, grito, enfim. Mas no dia que você consegue trazer um tempo de calma para você e se conectar com isso, eu digo para você fazer isso um segundo antes de deixar a culpa chegar. A gente costuma falar assim, quem é psicólogo que fala de trauma, fala que a conexão precisa acontecer um segundo antes. Então, assim, eu paro e penso, gente, calma, peraí. O que é que eu estou fazendo comigo? Eu estou sendo hoje a melhor mãe que eu posso ser. E que bom que eu estou podendo rever meus papéis o tempo inteiro, ao invés de ficar ali, rígida, naquele perfil de mãe que tem que fazer tudo, que tem que dar conta de tudo. Eles estão aí, eles estão, inclusive, ó, botando um legalzinho.
Porque é isso mesmo, e a gente conversa sobre isso, né? Filho, eu não queria gritar hoje, mamãe não queria brigar, mas eu tô muito nervosa, eu tô trabalhando muito, hoje eu não consegui me conectar com você de outra forma, né? E tá tudo bem. Senão a gente vai ficar achando que a gente é menos mãe o tempo inteiro, na é verdade? Esse menos a gente fala para brincar mesmo, porque menos do que quem, né? Você não tem que se comparar com a Não tem que outra. se Você é a comparar. única mãe que seus filhos têm, né? Seja a melhor mãe que você pode ser, a mãe que você pode ser hoje, sem se comparar com ninguém, né? Verdade. Seja Isso você aí. e se ame e se acolha, né? Porque nem todo dia a Pois gente é. é E super. confie, né, gente? A questão da confiança, a confiança é uma palavra muito forte, é uma palavra que é muito amiga dos meus atendimentos também, do meu processo terapêutico. Porque se a gente deixar isso de lado, a gente perde um pouco o nosso termômetro interno, como você falou, menos porque eu estou me comparando com quem? Alguém é mais, né? Seria isso, então? Então, assim, é esse termômetro que a gente precisa, né? O tanque estava ficando vazio, então eu vou lá atrás do que é que eu vou buscar preencher mais um pouquinho esse tanque de amor. Né? Eu digo isso aos meus, inclusive. Ó, eu estou percebendo que você está assim hoje porque você se chateou com tal coisa. E vamos fazer como? Né? Para a gente ser a mãe possível para aqueles filhos ali. Porque a gente é mulher, a gente é profissional, a gente é um tanto de coisa também, além de ser mãe. Né? Senão a gente não consegue também acolher nossas angústias, a gente não consegue dar conta da realidade. A realidade é gritante, ela acontece o tempo inteiro. Não é no dia que você está bem, tá good vibes, super elaborada, que o problema chega. Muitas vezes ele chega, inclusive, quando está um caos. Né? Então a gente precisa de fato. Exatamente. Confiar no que a gente pode fazer, acreditar que a gente tem feito o melhor, sim, dentro do que é possível. Não só as mães, mas os pais, outras pessoas que estão se relacionando também, estão fazendo parte dessa rede de apoio, né? Para a gente conseguir levar a coisa com uma certa tranquilidade, porque a saúde mental de cada pessoa que está envolvida no cuidado direto com a criança precisa estar ok também. Querida, muito obrigada por ter aceitado Obrigada, o meu amor. convite. Parabéns, eu acompanho e admiro muito o seu trabalho também com o espaço de maternagem. Então, né, vamos juntas aí no online, Ai, seguindo, obrigada. para que a gente possa se abraçar de novo ao vivo. Que bom, que bom. Eu que agradeço o espaço, o convite. Para mim foi uma live de responsa aqui,